um prodígio em sua vida, eu sei. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração. Pode ser conhecida para muitos aqui, e ainda que seja, receba como reforço espiritual para a tua vida. E se você nunca tomou conhecimento do que você vai ouvir aqui hoje, então receba de bom grado em seu coração. Preste bem atenção. Hoje eu quero falar, o tema inclusive da pregação é esquecer e crescer. Qual é o tema? Qual é o tema? E crescer. Esquecer e crescer. Eu preciso me atentar que todo crescimento se dará na minha vida quando eu aprender a esquecer algumas coisas. Relevar, deixar para lá, ignorar, passar mesmo uma borracha, não levar em conta, desconsiderar mesmo. Aí eu cresço. Por que eu digo isso? Porque muita coisa do passado, ou coisas que nos aconteceram, muitos estão presos, atados, ligados a essas coisas. E por esse motivo a pessoa não se desenvolve, não cresce. Sabe aquela pessoa que não consegue perdoar, e não perdoa e não quer perdoar? Ela está presa a uma ofensa, a uma mágoa. Quem sabe essa mágoa já virou até ódio, e ela não se libera disso, ou não se liberta disso. Como é que ela vai crescer? Provavelmente era para ela estar bem mais longe, bem lá na frente, mas não, ela parou. Pessoas que começaram antes dela, depois dela, antes dela, está mais avançado do que ela. Estão conseguindo entender? Então, nós precisamos esquecer para crescer. Eu preciso aprender a trabalhar com o meu esquecer, ou esquecer de certas coisas que não vale a pena ficar remoendo, trazendo à tona, lembrando, para que eu cresça. Paulo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, em sua carta, aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele disse algo importante que eu creio que vai lhe ajudar. Vamos para Filipenses capítulo 3. Esquecer e crescer. Filipenses capítulo de número 3. Quem já conseguiu encontrar? Vamos então ler o versículo 13. Esse versículo 13 diz o seguinte, ouça: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O Paulo aqui está explicando para nós que ficar remoendo, que ficar lembrando, que ficar preso ao ontem, não funcionava para ele, não dava certo. Não deve funcionar para você, não deve dar certo para você também. Amém? Preste atenção, quantas frustrações, quantas decepções, quantas
infidelidades, traições. Preste atenção. Quantas vezes eu me vi condenado por alguém, mal falado por alguém. Você sabe qual é o pior de tudo isso? Que eu trouxe isso para dentro de mim. Quantos fracassos, quantas tentativas frustradas. O pior é que eu trouxe tudo isso para dentro de mim. E se eu trouxe tudo isso para dentro de mim, como eu vou crescer? Como eu vou me desenvolver? Quantas tristezas, quantas dores, quantas perdas. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou à frente? Se está dentro de mim. Então Paulo está dizendo, gente, o segredo é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Ele está dizendo o seguinte, não se apegue ao que aconteceu. Ele está dizendo, eu não digo que eu sou perfeito. Ele está dizendo, eu ainda não alcancei. Ele está dizendo, muitas coisas eu ainda não conquistei, mas isso não me prende. Muitas tentativas que eu fiz não deram certo ainda, mas eu não me prendo a isso. Eu avanço, eu continuo olhando para frente. Diga para quem está do seu lado, olhe para frente. Eu não posso parar a minha vida, irmãos, por causa de algumas coisas. E eu paro por causa dessas coisas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu devo avançar, eu devo ir para frente. Então, se tem alguma coisa que já lhe deixou triste, que já lhe decepcionou, que já lhe deixou com dor, com um sentimento ruim, joga isso fora. Esquece isso. Porque se você quer crescer, ou se você quer que Deus te abençoe com um futuro promissor que Ele tem para a tua vida, você tem que apagar isso. Você tem que esquecer. Você tem que deixar isso para lá. As frustrações, decepções, como eu já disse aqui, e outras coisas mais, não podem andar com você. Ficou para trás. Olhe para frente. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Falar assim é fácil. O difícil é acreditar. Mas quando eu acredito que Deus tem coisas grandes para a minha vida, então significa que o meu futuro já está traçado por Deus. Deus já sabe. E talvez eu não consiga chegar melhor no meu futuro, ou num futuro promissor, em coisas melhores, porque eu, Rosivaldo Russo, estou fazendo outras escolhas, de ficar apegado, preso a uma coisa que me deixou muito triste, ou de ficar no meu mundinho, na minha vidinha, e não sair dela. Escolha, porque futuro Deus tem para todos aqui. Entende ou não? Coisas assim sobrenaturais que os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos não ouviram, e você ainda não recebeu no seu coração, já está prometido por Deus para a tua vida. Mas por que elas não acontecem ainda? Elas estão acontecendo. Não é que elas não acontecem, elas estão acontecendo. Só que na caminhada eu interrompo isso. Entende isso ou não? Na caminhada eu paro para dar atenção a uma coisa que Deus está pedindo hoje para mim, para você, esquecer. Começa a perceber, começa a notar o que é que está te segurando. O que é que não está deixando Deus continuar te abençoando. O que é que está impedindo você de crescer. É isso. Então esquece isso.
e prossiga, e vá em frente, você vai ver que as coisas vão acontecer. Estão entendendo isso ou não? Deus não é responsável pelas minhas escolhas, pelas suas escolhas. Ele já traçou o plano, já está traçado. Só que se eu escolho ficar com essa mágoa, então o que era para acontecer na minha vida de Deus, não vai acontecer. Eu estou escolhendo. Isso aqui vai me matar. Isso aqui vai acabar comigo. Isso aqui vai me destruir. Isso aqui vai me afastar de Deus. E aos poucos a minha fé nele vai enfraquecer. E aos poucos o meu amor por ele vai ficando frio. Eu vou ficando desinteressado até de vir à igreja, de congregar, de participar. Por quê? Porque me prendo a algo que me aconteceu ou está acontecendo. Preste atenção no livro de Isaías 43, o que Deus aqui falava para esse povo. Isaías capítulo 43, escute bem o que eu vou ler para vocês aqui. Versículo 16, preste atenção. Eu disse Isaías 43, versículo 16. Olha o que está escrito. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar, o quê? Um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca, o que está escrito? Se levantaram, estão extintos, e como um pavio se apagaram. E como um pavio se apagaram, desapareceram. Sabe de quem Deus estava falando aqui? Do exército de Faraó. Quando ele abriu o mar vermelho, o povo fez a travessia, passou em terra seca. E quando o exército de Faraó veio atrás para tentar destruir o povo de Deus, o que foi que aconteceu? O mar se fechou e todos se apagaram como um pavio. Morreram, desapareceram, sumiram. Amém? Olha para mim aqui. Sabe o porquê disso? Sabe por que Deus fez isso? Apagou. Deus estava mostrando para o povo dele, preste atenção, que eles não deviam ter mais nenhuma lembrança da vida que eles tinham lá no Egito. Eles não tinham de lembrar da servidão que eles exerciam lá. Ele apagou todos, destruiu a todos, como que dizendo, não lembra de mais ninguém. Depois do Mar Vermelho, daqui para frente, deixa que eu dirijo, deixa que eu comando a vida de vocês. Então ele estava dizendo para que aquele povo esquecesse o passado. Estão entendendo? Onde está isso, pastor? Por favor. Versículo de número 18. Ele conclui assim. Não, leia comigo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis. É isso que ele estava dizendo, gente. Eu já matei, já foram destruídos o exército inteiro de Faraó, acabou. Agora eu quero dizer para vocês, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vocês só sofreram lá, penaram lá, foram maltratados lá, não tem lembrança nenhuma de lá. O que ele estava dizendo?
esquece. O que ele estava dizendo? Esquece. O que ele estava dizendo? Esquece. Diga para quem está do seu lado, esquece. Esquece, é o tema, esquecer e crescer. Quando eu esqueço, eu cresço. Diga, quando eu esqueço, eu cresço. Então ele estava dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que eu fiz com aquele povo está feito, já era, acabou. Vocês não vão, nunca mais vocês serão escravos. Mas ele está dizendo, mas tem que esquecer. Tem que esquecer. E por que tem que esquecer? Versículo 19. Olha que lindo. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Onde não tem caminho, Deus ia colocar. Onde não tinha água, Deus ia colocar ribeiros. Diga assim seja. Percebeu o que ele está dizendo? Vocês precisam esquecer. Por quê? Porque eu estou propondo coisas novas. Eis que farei uma coisa nova. Vocês não estão percebendo? Eu estou pronto, diga assim comigo, Deus está pronto para fazer na minha vida coisas novas. Agora diga para quem está do seu lado, e você? Está pronto para crescer? Então repare, para isso é necessário o quê? Esquecer. Esquecer das frustrações, esquecer das decepções, esquecer dos rancores, esquecer das mágoas, esquecer dos ódios, esquecer das tentativas que tiveram contra a tua vida para lhe prejudicar, esquecer de todos esses intentos, amém? Que se levantaram contra a tua vida, tentando de alguma maneira, de alguma forma, te destruir. Mas pastor, eu não consegui, eu fracassei. Esquece isso. Ai pastor, não deu certo aquele. Esquece isso. Você está se remoendo aí, está se contorcendo, está sofrendo por uma coisa que já passou. E Deus está dizendo, ei, vocês não estão percebendo que eu estou querendo fazer uma coisa nova? Ei, vocês não estão notando que eu estou querendo colocar um caminho no deserto para vocês? Nessa situação em que você está, que você se encontra, ei, você não percebe que eu quero colocar um rio no ermo? Estou lhe fazendo uma proposta. É Deus que está falando com você hoje aqui, preste atenção. Agora o triste, sabe qual vai ser o triste depois dessa mensagem? É você não viver essa mensagem. Não praticar essa mensagem, não entender que eu preciso esquecer. E sabe o que vai acontecer? Você não vai crescer, vai parar no tempo, as pessoas vão passar de você, você vai ficar parado, e coisas vão acontecer, coisas boas, e você vai ficar parado, e vai ficar parado, vai ficar parado, vai ficar parado. E não é isso que Deus quer. Eu vou encerrar. A Bíblia fala de 2 filhos que José teve. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. José ele teve 2 filhos. O primeiro ele colocou o nome de Manassés. E o segundo ele colocou o nome de Efraim. O primeiro foi Manassés, o segundo foi Efraim. O primeiro foi e o segundo Efraim. E por que ele colocou o nome do primeiro de Manassés? E por que ele colocou o nome do segundo, de Efraim? Vamos ver na Bíblia o porquê. Aqui diz o seguinte, o versículo 50. Diz assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
Versículo 51, posso ler? E chamou José o nome do primogênito, primeiro, como? Por quê? Vamos ler? Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu. Então repare aqui, quando nasceu o primeiro filho, ele disse o quê? Vai se chamar Manassés. Olha para mim, o José estava decidido a esquecer seus sofrimentos. O José estava decidido a esquecer a trama que os seus irmãos tiveram para matá-lo. O José estava decidido a esquecer de toda angústia, de toda aflição, de toda perseguição que ele teve dos irmãos. José estava decidido a não mais importar com o esquecimento que fizeram dele na prisão. Quando ele interpretou um sonho de uma pessoa que estava junto com ele ali. E ele disse: olha, quando você estiver com o rei, lembra-te de mim. Ele ficou por mais um tanto de tempo na prisão, o moço não lembrou. Ele decidiu esquecer as mágoas, tudo de mal que fizeram com ele, amém? E que para que isso ficasse num registro celestial e na terra, no coração dele, ele decidiu: o meu primeiro filho vai se chamar Manassés. O que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer. Vocês estão entendendo, gente? Ele vai se chamar Manassés. Toda vez que ele chamava o filho Manassés, ele sabia que ele não tinha que lembrar do passado triste que ele teve, das decepções com pessoas que ele teve. Olha aqui para mim, gente da família, talvez a sua maior tristeza é com pessoas de dentro da sua casa. A sua maior decepção é com gente do teu sangue. E falando a nível de igreja, talvez você tenha decepção na igreja com pessoas. E se você não tirar, não esquecer as decepções que essas pessoas estão lhe causando, escuta aqui, você vai sair da igreja. Vai abandonar a fé, ou melhor, a sua fé não vai ser mais a mesma. Você vai viver, vai ter uma vida de um cristão de fachada, vai dizer que está tudo bem e não estará nada bem, porque o homem conseguiu tirar você da igreja, dos caminhos de Deus. Está ouvindo ou não? Gente, pelo amor de Deus, entenda o que Deus está falando aqui. E pode ser que eu estou sendo aqui hoje um profeta na tua vida e falando as verdades que estão acontecendo. Abra os teus olhos, porque Deus tem coisa nova para você. E você não precisa ficar à procura dessas coisas novas. Basta tomar uma decisão e trazer para a sua vida o Manassés. Eu decido esquecer. E a hora que você decidir esquecer, você vai começar a crescer. As coisas vão começar a funcionar para você. Manassés, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Aí vem o segundo filho. No versículo 52 diz: e o nome do segundo chamou como? Efraim. Por quê? Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando ele olhava para o segundo filho, Efraim. Por que Efraim? Porque Deus me fez crescer. Quem quer crescer? Para isso, você precisa esquecer. Quem quer ter o Efraim na vida? Para você ter o Efraim, você primeiro precisa de ter o Manassés. Se você não tiver primeiro o Manassés, você não terá o Efraim. É isso que Deus está querendo dizer na mensagem de hoje. Você precisa, presta atenção no tema,
esquecer e crescer. Para você crescer, você precisa esquecer. Para eu ter Efraim na minha vida, eu preciso de Manassés. Olha para mim. Perdoa quem você tem que perdoar. Porque não vale a pena ficar carregando por onde você for uma mágoa, um rancor de alguém. Você está num jantar com amigos, se alegrando, mas quando alguém lembra aquele assunto, você fica mal. Você não perdoou. Você está dentro de um ônibus, olhando a paisagem, dentro de um carro, olhando o trânsito, o movimento. Quando você lembra, dói, você não perdoou. Perdoar é esquecer, mas não como uma amnésia, porque esquecer de fato é uma amnésia, mas perdoar não é uma escolha sua, é uma decisão que você tem que tomar na tua vida. Escutaram o que eu disse? Perdoar é quando você lembra de tal feito, não dói mais, aí você perdoou. Quando você lembra do que fizeram com você, você não sente mais dor, você perdoou de fato. Perdoa que é melhor. Perdoa quem você tem de perdoar. Olha para mim. Perdoa você mesmo. Você talvez não se perdoa por ter fracassado, por ter decepcionado, por ter chateado, por ter aborrecido, por ter magoado, por ter entristecido alguém, coisas, etc. Se perdoe. Esqueça. E você terá o crescimento. Hoje o que Deus está propondo é uma vida nova, uma coisa nova para você. Ele quer colocar um caminho no seu deserto, rios no ermo. Ele quer refrescar a sua alma. Ele quer trazer refrigério para o seu espírito. Sinceramente, Deus quer te ver bem, sorrindo. E gente, se for para ficar prestando atenção nas pessoas que nos machucam, que nos ferem diariamente, a gente não vive. Olha para frente, siga em frente. Que Deus fale mais ao seu coração. Mas se realmente você quiser o Efraim na tua vida, você precisa primeiro ter o Manassés. Esquece que você cresce. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti. Você vai ver, Deus vai fazer o sobrenatural.